A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou porque estamos em vida e Deus graciou-nos por um dia tão maravilhoso para dizer que aqui é o Fernando Augusto. Já estamos na segunda aula do período interbíblico. Hoje estaremos falando sobre antecedente histórico de Abraão, ou seja, o mundo antes de Abraão. Talvez poderíamos nos perguntar, antes de Abraão viver, quais são os povos ou a civilização que já existiam. Isto nos obriga a recorrermos até na origem, no fundo. Logo, isso obriga-nos a pesquisar e saber de onde vivia o primeiro homem. Embora que a história declara que o homem passou a existir não é no Vale do Nilo, não é, ou seja, acredita-se que a primeira civilização teve parte no Vale do Nilo, mas a Bíblia nos revela que as pessoas, ou a primeira civilização, começou no Vale da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre os rios, ou seja, terras entre os rios. A Bíblia nos dá endereço, ou melhor, nos dá referência dos dois rios principais, que é Tigre e Eufrates, ok? Quer dizer que se nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10, nós aí podemos ver que, afinal de contas, e podemos acreditar que a humanidade começou às margens do Tigre e Eufrates, isto é, antes e depois do dilúvio. Ok, isto até a própria arqueologia acredita e, por fim, dão razão à Bíblia Sagrada. Então, é dali onde passou a existir a primeira civilização e nós vimos que depois do dilúvio, a Bíblia nos apresenta um grande patriarca, Noé, e Noé teve 3 filhos, como é conhecido, Sem, Cã e Jafé. Não é? Esses não saíram da Mesopotâmia, não saíram de lá, mas nós vimos que os seus descendentes, sim, esses saíram na Mesopotâmia para então assim povoar os outros países. No caso do Cã, os descendentes do Cã foram para a África, e os de Jafé para a Europa, e os de Sem continuaram na Ásia. Então, aqui o mais importante é saber que a comunidade ou a primeira civilização teve início no Vale da Mesopotâmia, antes do nascimento de Abraão. Ok, então, para dizer que a história vem nos revelar que houve uma população chamada os acádios, depois os sumérios, e esses depois uniram-se posteriormente, deram origem a um outro povo chamado acadianos sumerianos. Então, esses povos academianos sumerianos tiveram que fundar cidades, como nós sabemos, cidade denominada Caldeia, ou então podemos dizer que a partir daí aparece dos caldeus, de onde então aparece o grande ilustre Abraão. Está para dizer que, de forma resumida, que Abraão vivia na Mesopotâmia, na altura a Mesopotâmia já era uma cidade tão evoluída,
era uma cidade tão evoluída. Não é? Nós vimos que os acádios eram grandes, eram fortes nas guerras do que os sumérios, e os sumérios eram grandes em termos de culturas, não é? Mas o importante é que Abraão, naquela altura, ou seja, no tempo de Abraão, a cidade capital, nesse caso, a parte sul, não é que nós vimos que a Babilônia já era muito evoluído, não, o Ur dos Caldeus, mas coisa mais importante que nós podemos notar é que Abraão foi chamado por Deus na altura em que o seu pai já havia morrido, porque eles, depois de viverem lá no Ures, foram para Ará, juntamente com seu pai. O pai morre e Deus chama então assim Abraão para a terra prometida. A terra em que Abraão vivia na altura foi uma terra idólatra, uma terra onde não conheciam o Deus, né? Eles idolatravam de tudo quase um pouco, mas Abraão teve graça de ser chamado e ser enviado então assim para a terra prometida, para a terra prometida, conforme estamos a ver aí no ecrã, não é? Que Tera foi o pai de Abraão, não é? E a partir dali, depois dele ter morrido, então Sara, sua esposa, e seu sobrinho Ló, e mais um grande número de servos tiveram que viajar para a terra prometida de acordo à orientação do Senhor. Acompanha-nos para dizer que podemos fazer uma análise, ou então, fazendo um breve estudo de Abraão a Moisés, nós vimos que Deus, depois de ter chamado Abraão, Deus abençoou-lhe, Deus prometeu que seria pai das nações, pai das nações. E Abraão, ele, segundo as Sagradas Escrituras, gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Muito bem, eu não queria falar do seu filho primogênito, que todos nós já sabemos que é Ismael, não é? Mas estou a falar do filho da promessa, que é Isaac. Isaac gerou, com medo do conhecimento, gêmeos, nesse caso, gêmeos, que é Isaú e Jacó, mas não quero falar muito de Isaú, estou a me concentrar, ou vamos nos concentrar no Jacó. Jacó gerou os 12 filhos, nesse caso estou a pôr de parte a Diná, que seria 13, é uma mulher, mas Deus centralizou ou contou com os 12, e esses 12 filhos, então, evoluiu, passou a ser, então, assim, constituir as 12 tribos de Israel. Mas muito antes, esses 12 filhos, na altura, José no Egito, eles vão lá no Egito devido à fome, lá ficam 400 anos ou 430 anos, né, sobre a escravatura, porque na altura José, enquanto primeiro-ministro, o povo de Deus, ou os filhos de Israel, os filhos de Jacó estavam bem, viviam bem. Acontece que Jacó, ou melhor, José morre, aquela geração morre, permanece a nova geração do povo de Deus, e diz a Bíblia que o faraó também, que conhecia José, morreu, levantou outro faraó, aí então começou a desgraça contra o povo de Deus. Aí começou a escravatura durante 400 anos ou 430 anos, até que Deus então assim envia Moisés para poder libertar assim o povo de Deus. E nós vimos, acompanhamos, depois da libertação
do povo de Deus, Moisés continuou com o povo, até no dado momento José morre, e assim o povo fica sob o comando de Josué. E ali então começa o período das conquistas. Josué começa a conquistar a terra, e ali, depois de um tempo, Josué morre, depois de ter conquistado a terra. Depois da morte de Moisés, aí então começa o período dos juízes. Nesta fase, o povo era o mais pecador do que outra coisa, ou seja, os pregadores, os grandes teólogos, denominam como um período de deprovação total. Porque o povo pecava, Deus levantava inimigo para fustigar o povo se arrependiam e clamavam ao Senhor e Deus libertava, ou seja, Deus levantava mais um juiz para libertar o povo e julgar o povo. Depois deste juízo morrer, o povo novamente se inclinava no pecado e esta doença era constante. Por isso é chamado de um período de deprovação total. Então, esta fase começou, não é, depois da morte de Josué, e foi até a fase em que Samuel, então o grande profeta e juízes, não é, começou então assim a reinar. Nesta fase do Samuel, o povo pediu um rei. O povo queria um rei como as outras nações também tinham rei. E Samuel pediu a Deus, reclamou a Deus, e Deus então assim concedeu o rei. Não, concedeu o rei. Podemos ver a primeira de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Aí Saul foi então assim ungido como o primeiro rei de Israel. Aí então nós estamos perante ao Reino Unido. E neste Reino Unido nós vimos que são 3 reis que fizeram parte. Temos o Saul, que é o primeiro rei de Israel. Depois do Saul vem Davi. Depois de Davi então vem Salomão. Depois do Salomão vem o seu filho chamado Roboão. Este Roboão apertou o reinado, cercou o reinado, pediu o conselho aos mais velhos. Os mais velhos, então, os grandes anciãos, tiveram que dar uns bons conselhos para aliviar assim os impostos, não é? Não como seu pai Salomão, que havia apertado muito. O seu filho, nesse caso Roboão, regressou, ou seja, recuou e achou melhor pedir conselho aos mais novos, aos jovens iguais. O que aconteceu? Os jovens iguais disseram que não, tens que apertar o reinado, tem que ser pior do que teu pai. E o jovem Roboão achou melhor acatar os conselhos dos mais novos e desprezou os conselhos dos anciões, os conselhos dos mais velhos. E ele então se aplicou. Nisto o povo se revoltou e assim o reino se divide. O reino ficou dividido. Uma parte para o reino do norte, que é as 10 tribos e meio, não é? Que é denominado como Israel, e a outra parte para o reino do sul, que é denominado Judá, não é? Que ficou com um tribo e meio. Agora, preste atenção, depois desta divisão, o que aconteceu? O reino do norte começou, nesse caso, o rei Jeroboão levou o povo a pecar. Começaram a adorar ídolos, começaram a se prostituir espiritualmente. Tendo se prostituindo espiritualmente, então o reino do norte foi invadido pela Síria. Foi invadido pela Síria em 722 a.C. E o que aconteceu? Os assírios colocaram o povo estranho em Samaria e o povo se contaminou. E aí então nós nos concentramos agora no Reino do Sul, porque o povo do norte desaparece através do pecado. E o que acontece com o Reino do Sul?
Bem, depois de 135 anos, ou seja, cerca de 135 anos depois, não é? O Reino do Sul também deu costa a Deus. O Reino do Sul deu costa a Deus, começou a se comportar conforme os seus irmãos do norte, Israel, e Deus então assim levanta a Babilônia, os babilônicos, sob o comando do Nabucodonosor, e assim o Reino do Sul foi invadido. O Reino do Sul foi invadido pelo rei Nabucodonosor e foram deportados para a Babilônia. Foram deportados para a Babilônia. Agora, imagine que Deus, nós sabemos que Deus é santo. Deus não se contamina com pecados. Nós sabemos que Deus não se contamina com pecados. Então, Deus é assim que trabalha. Neste caso, os judeus estavam lá em Babilônia, cativo. E segundo a profecia do profeta Jeremias, eles estariam lá 70 anos na Babilônia. Aí estamos a ver então o cativeiro babilônico, não é? Quanto às datas, são fornecidas pelas histórias seculares e não pela Bíblia. Aqui nós podemos ver algumas datas, não é? Mas foram fornecidas pelo secular, ou história secular. Por exemplo, estamos a ver aí em 605 a.C., não é? O Joaquim, rei de Judá, foi amarrado, né, com a cadeia de bronze e exilado para a Babilônia. Depois disso, o seu filho Joaquim também reinou pouco tempo. Mesmo assim, Jerusalém foi novamente sacudida. A terceira vez, Zedequias desobedeceu ao rei Nabucodonosor. Não é? Aí então o povo judeu foi invadido, Israel foi destruído, ou melhor, a cidade foi destruída, o templo foi destruído e muitos foram deportados. Dentre os que foram deportados estava abrangente Daniel, Ezequiel, por exemplo, são um dos profetas que estavam lá no exílio babilônico. Não é tudo isso pela consequência do pecado. E lá ficaram durante 70 anos sobre cativeiro babilônico. Sobre cativeiro babilônico. Qual é a finalidade do exílio? Ou seja, o objetivo, a finalidade deste exílio era punir o povo Israel, era dar lição ao povo Israel. Quer dizer que o povo Israel teria que saber que Deus, o nosso Deus, Yahweh, o Todo-Poderoso, é sério. Ele não brinca com o pecado. Ele não cria pacto com o pecado. Então, nós aprendemos que o nosso Deus é santo. E ele também exige do povo, não é um povo santo, um povo fiel, um povo que lhe agrada. Então, o objetivo, a finalidade do exílio era punir o povo Israel. Era punir o povo Israel. E então nós vimos aí os profetas que fazem parte do exílio, não é? Que estavam envolvidos. Lá nós temos Ezequiel, um dos grandes profetas que foi levado. Temos Daniel, temos Jeremias. Embora Jeremias não foi levado para a Babilônia, mas foi levado à força para o Egito, porque o povo detestavam com este profeta, porque profetizavam coisas duras. Então, acredita-se que ele foi levado à força para, assim, então, Egito. E depois temos aí Isaías, não é? Nós vimos que foi um profeta que contribuiu também para a mensagem, no sentido de advertir o povo a não se contaminar com o pecado, mas todos eles também deram uma esperança que depois dos 70 anos o povo teriam liberdade, não, e voltariam na sua terra, reconstruindo a cidade e depois reconstruindo assim o templo. Então, meu amado,
Fiquem ligados, na próxima aula nós estaremos falando sobre período persa, não é? Aí vamos entrar vamos entrar propriamente no período interbíblico, porque ainda não chegamos lá, mas depois, na lição número 3, estaremos falando do período persa, ou os medo-persa, e dali estaremos entrando propriamente no período interbíblico. Graça e paz, que Deus abençoe rica e poderosamente. Até já.